Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece cada detalhe da vida dela, cada luta que ela tem enfrentado, cada pensamento que pesa no seu coração. Eu sei que às vezes ela se sente cansada, sem respostas, tentando entender os caminhos que a vida tomou. Mas eu te peço, Pai, que nesse instante ela sinta a Tua presença, que ela saiba que não está sozinha e que o Senhor tem um plano para tudo que acontece conosco. Se há dor, traga alívio. Se há incerteza, traga clareza. Se houver desânimo, renova a esperança. Fortalece a fé dela, para que mesmo em meio às dificuldades, ela não perca de vista quem Tu és. Pois eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, pois nada é impossível para Ti. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu oro para que esse seja um tempo de renovação, de esperança, de fortalecimento para a sua fé. Amém? Eu peço que você dê o like nesse vídeo, porque através desse simples gesto nós conseguimos alcançar todos os dias milhares de pessoas com a palavra de Deus. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro está tendo acesso antecipado a esse vídeo. Você recebe o vídeo antes de todas as pessoas. Depois o vídeo fica disponível para todos, mas quem é membro recebe os vídeos antecipadamente aqui pelo YouTube. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, e se eu te disser que o seu sofrimento não é o fim da sua história? Que Deus não te abandonou, mesmo que Ele esteja em silêncio? Que mesmo quando você não entende, Ele continua no controle? A gente tem essa mania de achar que a dor significa ausência de Deus, mas não significa. Deus nunca prometeu que aqueles que o seguem seriam blindados de todo sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de relatos de pessoas fiéis e que mesmo na sua fidelidade passaram por provações. Pessoas que foram testadas, machucadas, injustiçadas. Mas nenhuma delas foi esquecida. Nenhuma dessas pessoas ficou sem resposta. Eu quero ler com você um texto que está em Jó 42. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Presta atenção. Se você está passando por um momento difícil e quer que eu ore por você no final desse vídeo, escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque no final eu vou orar por você. Não importa o que você esteja enfrentando, escreva aqui o seu pedido de oração. Irmãos, essa frase, essa expressão foi dita por Jó
depois que ele passou por um sofrimento extremo. Jó enfrentou calamidades na sua vida, em todas as áreas, calamidades que vieram de repente, catástrofes, e fizeram com que ele perdesse os filhos, os bens, a saúde. Eu poderia dizer que ele até entrou em crise com a sua esposa, que disse para ele: amaldiçoe o seu Deus e morra. Quando a dor chega sem nos avisar, quando a vida parece desmoronar diante dos nossos olhos, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: por quê? Por que, Senhor? Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Por que aqueles que se dedicam a Ele enfrentam tempestades? Você já se fez essa pergunta? Se você já se questionou em relação a isso, saiba que você não está sozinho. Jó também fez a mesma pergunta. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal, é o que diz a palavra. Mas que de um dia para o outro perdeu tudo. Como eu disse, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde. Tudo foi arrancado dele. E no meio do sofrimento, ele não teve respostas imediatas, apenas o silêncio. E talvez seja assim que você se sente agora, esperando respostas, buscando um sentido para tudo aquilo que está acontecendo com você, tudo aquilo que te provoca dor, tristeza, frustração, decepção, tentando entender o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. Jó perdeu tudo sem aviso. Um dia ele era um homem próspero e feliz. No outro, ele estava no chão, cercado de cinzas, tentando entender por que a vida havia desmoronado daquela forma tão brutal. Nenhuma explicação, nenhuma saída visível, apenas perguntas sem respostas. E para piorar, os poucos amigos que vieram consolá-lo não souberam fazer isso. Seus amigos o julgaram. Sua esposa falou para ele desistir. Ou seja, Jó se encontrou sozinho. Ele se viu sozinho, sem ninguém que realmente entendesse a sua dor. E talvez você já tenha passado por algo semelhante. Ou talvez você esteja passando por algo assim. Talvez você já tenha sentido o peso de enfrentar uma tempestade sem o apoio de ninguém. Talvez já tenha ouvido palavras que, ao invés de ajudar, te machucaram ainda mais. Mas Deus nunca perdeu Jó de vista. Amém? Entenda isso. Deus nunca perdeu Jó de vista. E Ele também não perdeu você. Agora, a pergunta é: como permanecer firme quando tudo ao redor nos empurra para desistir? Como não perder a fé no meio de uma crise, no meio da dor? Eu quero ler novamente Jó 42, verso 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse versículo, ele é uma das chaves para você compreender o livro de Jó. Tudo o que estava acontecendo com ele fazia parte do plano de Deus. Satanás havia questionado Deus sobre a fé de Jó, dizendo: é muito fácil ter fé quando se tem tudo. Deus então permitiu que o diabo tirasse tudo dele, menos a vida, para que Jó fosse testado. Presta atenção.
Se você está passando por um momento difícil e que você não está entendendo, saiba que Deus tem um propósito no seu sofrimento. Deus tem um propósito em tudo o que está acontecendo na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários pela fé. Deus tem um propósito. Escreva isso com convicção. Deus tem um propósito. O sofrimento não foi o fim da história de Jó. Depois que ele enfrentou tudo isso, Deus restaurou a sua vida e lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Mas a maior lição não está no que Jó recebeu, e sim no que ele aprendeu. Jó descobriu que Deus não precisa explicar tudo para continuar sendo Deus. Ele percebeu que sua fé não dependia de respostas, mas de confiança. A dor pode nos ensinar mais do que os dias tranquilos. Tem lições que nós só aprendemos no sofrimento. As provas fortalecem a sua fé. O deserto nos aproxima de Deus, nos ensina a sermos dependentes dele. Mas o sofrimento não dura para sempre. Amém? O seu sofrimento não é para sempre. A presença de Deus na sua vida é para sempre. Mas o seu sofrimento, as suas tribulações, não são para sempre. Portanto, se você está enfrentando um momento difícil, saiba que Deus não se esqueceu de você. O silêncio de Deus não significa abandono. Ele ainda está no controle e nada foge do seu plano. Jó declarou que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Deus escreveu para você continua de pé. Amém? Aquilo que o Senhor prometeu irá se cumprir na sua vida. Não importa o quão turbulento esteja sendo esse tempo na sua vida, esse tempo de dor, esse tempo de luto, esse momento de perda, de desânimo, de fraqueza espiritual, Deus continua no controle da sua vida. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o motivo da sua dor, da sua tristeza, do seu pranto, tem sido uma pessoa específica, escreva o nome dessa pessoa aqui. Não precisa escrever de que se trata. Escreva o nome dela, o nome dele. E eu vou orar pelos pedidos que forem escritos aqui. Se você tem passado por lutas em alguma área específica da sua vida, declare aqui nos comentários. Saúde, finanças, família, vida sentimental, vida espiritual, vida ministerial. Talvez você está enfrentando lutas aí na sua igreja, no seu ministério. Escreva aqui nos comentários pela fé. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, obrigado porque hoje a Tua palavra nos ensina que nenhum dos Teus planos será frustrado, que todos eles irão se realizar. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, podemos confiar que o Senhor continua no controle. Obrigado, Pai, porque cada dor, cada dificuldade, cada momento de silêncio não significa abandono, mas faz parte de algo muito maior do que nós podemos entender ou do que nós podemos enxergar. Nos perdoe por todas as vezes que fraquejamos na fé, por todas as vezes que nos desesperamos e achamos que o Senhor nos esqueceu,
Perdoa quando duvidamos do teu cuidado e permitimos que a angústia tome o lugar da confiança. Nos perdoa, Pai, quando em meio à dor pensamos em desistir, ao invés de permanecer firmes. Perdoa os nossos pecados, os erros que cometemos todos os dias, os pensamentos, palavras e atitudes que não te agradam. Nos lava, nos purifica e nos transforma. Nos ensina a andar nos teus caminhos e a viver de acordo com a tua vontade. Hoje eu quero orar especialmente por aqueles que estão enfrentando dias difíceis. Pessoas que perderam algo ou alguém. Pessoas que estão lutando contra uma dor que ninguém vê. Pessoas que se sentem sozinhas, sem apoio, sem direção, cercadas apenas pelo silêncio. Espírito Santo de Deus, visita esse coração ferido agora. Traz consolo onde há sofrimento. Dê esperança onde há desespero. Renova as forças dessa pessoa, dessa irmã, desse irmão que não suportam mais passar por isso. Eu oro por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, por aqueles que têm batalhado sem ver o resultado. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades, por essa pessoa que recebeu um diagnóstico desfavorável, que trouxe medo e incerteza no coração dela. Eu oro por essa família, Pai, que está em crise, por lares que foram abalados, pelos relacionamentos que parecem sem solução. Eu oro por aqueles que estão quase desistindo, pessoas que não enxergam saída. Contempla, meu Pai, cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome mencionado, cada situação colocada aqui, cada clamor e cada súplica. O Senhor conhece cada história, cada detalhe da nossa vida, das nossas vidas. Eu coloco cada um que está me ouvindo em tuas mãos e peço que o teu agir se manifeste na vida dessa pessoa. Que as portas se abram, que as enfermidades sejam curadas, que corações sejam transformados. Que a tua paz, que vai além do nosso entendimento, transforme a nossa vida por dentro. Eu oro, ó Deus, confiando que o Senhor está ouvindo, que mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando, que cada lágrima não será em vão e que no tempo certo nós veremos a tua resposta e glorificaremos o teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque oro no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa as tempestades que você tem atravessado, o deserto que você tem passado na sua vida. Deus está cuidando de você. Deus contempla a sua dor e o seu sofrimento. E no tempo certo, Ele trará as respostas. E enquanto as respostas ou a providência não vem, Deus te fortalece para que você não morra. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado,
Nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor me concede. Ó Deus, eu sei que a oração dela pode estar cheia de cansaço, de lágrimas, de dúvidas, mas ela ainda está orando. E isso já é fé. Que o Senhor ouça essa oração. Mesmo que essa pessoa esteja cansada de repetir as mesmas palavras, mesmo que ela esteja começando a duvidar se ainda vale a pena dobrar os seus joelhos, eu peço que o Senhor ouça esse clamor. E mais do que isso, que o Senhor conceda paz ao coração dela, enquanto o seu milagre não vem. Que ela sinta a tua presença, ainda que não veja nada mudar. Que ela saiba que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo no silêncio. Abençoa o dia dela, Senhor. Renova suas forças. Mostra que o Senhor ainda nos ouve e o Senhor ainda tem poder para agir. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem dias que a gente ora e parece que a única coisa que nós escutamos de volta é o silêncio. Você já teve essa sensação? E não é um silêncio qualquer. É aquele silêncio que machuca, que assusta, que faz a gente pensar: será que Deus me esqueceu? Mas eu estou aqui hoje para te lembrar de algo importante. O céu pode estar em silêncio, mas Deus continua trabalhando. Deus não fechou os ouvidos para a sua oração. Ele ainda está ouvindo, mesmo quando tudo parece parado. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito: o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salva os que perderam a esperança. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem toda a diferença para que a gente continue produzindo esse conteúdo aqui diariamente nas redes sociais. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tem pessoas que não oram mais como antes, não falam mais com Deus como falavam antes, não por falta de fé, mas por cansaço, porque oraram tanto e nada aconteceu, porque pediram com sinceridade e tudo continuou do mesmo jeito. E isso cansa. Isso faz com que a gente aos poucos vá se calando. Mas o silêncio não significa que você perdeu a conexão com Deus. Deus não se afasta porque você não consegue mais dizer as palavras certas. Não é isso. Ele continua perto, mesmo quando o nosso coração está bagunçado. Deus entende as orações que você faz do jeito que você fizer. Até o seu pensamento, Ele consegue perceber. Você pode até ter se acostumado a pensar que só será ouvido quando fizer tudo certo. Mas Deus não está esperando a sua performance. Ele está esperando o seu coração, a sua entrega. Ele não precisa de frases bonitas. Deus precisa da verdade que você carrega.
mesmo que ela venha de forma confusa, mesmo que ela seja expressa com a sua voz embargada ou desesperada. Você não precisa sentir algo para ter certeza de que Deus te ouviu. Não precisa de um arrepio, um sinal, uma resposta imediata. O que você precisa é lembrar que a fidelidade de Deus não depende da intensidade da sua emoção. Ela é constante, ela não muda. E talvez essa seja a maior prova de fé. Continuar orando quando você já não sente mais nada. Falar com Deus quando você já não tem mais palavras. Continuar esperando e crendo, mesmo quando você já cansou de esperar. Isso não é fraqueza, isso é entrega. Isso é fé. E é aí que os céus se movem, mesmo quando você não percebe. Você ainda está orando, mas no fundo sente que não acredita mais como antes. Você fala com Deus, mas sente que está sozinho. Você dobra os seus joelhos, mas não sente força. E o que mais te machuca não é o silêncio. É sentir que você está falando com um céu fechado, enquanto a vida continua te empurrando para o abismo. Mas hoje eu vim aqui para te dizer uma coisa que talvez você tenha se esquecido. Deus está te ouvindo. Ele ainda escuta. Mesmo quando você ora chorando, mesmo quando você fala só com o pensamento, mesmo quando tudo em você diz que não vai dar certo. Você não precisa estar forte para ser ouvido. Não precisa ter palavras bonitas. Não precisa orar como alguém que acredita. Basta orar como alguém que ainda não desistiu. E se você ainda ora, então é porque ainda há fé aí dentro. Mesmo que seja uma fé pequena, mesmo que você esteja ferido ou ferida. E sabe por que o inimigo quer tanto que você pare de orar? É porque ele sabe que a sua oração é uma ameaça. Ele sabe que quando você ora, o céu se move, mesmo que você não perceba. Ele sabe que quando você continua falando com Deus, mesmo sem receber resposta, você está vencendo o desânimo, a dor, a raiva e a dúvida. Você acha que está sendo ignorado, mas está sendo sustentado na verdade. Tem livramento que você nem percebeu. Tem resposta que chegou em forma de força, em forma de refrigério, não de milagre. Tem porta que ainda não se abriu, porque Deus está protegendo o seu coração daquilo que você não vê. Por isso, continue. Ore do seu jeito, com a sua dor, com o que sobrou. Fale com Deus como quem fala com o único que ainda te entende. Porque Ele entende mesmo. E Ele está te ouvindo. Agora, nesse instante, enquanto você ouve essa mensagem. Você já percebeu que tem horas em que ninguém entende o que você está passando? Você tenta explicar, mas as pessoas minimizam a sua dor? Você tenta parecer forte às vezes, mas por dentro você está implodindo? E aí, quando você deita a cabeça no travesseiro, o único lugar onde ainda você tem coragem de ser você de verdade é na presença de Deus. É por isso que essa oração, mesmo feita no escuro, mesmo feita em lágrimas, mesmo feita em silêncio, tem tanto valor, porque ela vem de um lugar onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. E se tem alguém que entende oração feita no cansaço, é Deus. Se tem alguém que responde até o silêncio de um coração quebrado, é Ele. Você não precisa mais fingir que está bem,
não precisa se forçar a sentir uma fé que hoje está pequenininha. Você só precisa continuar sendo sincero diante dele. Deus não rejeita sinceridade. Deus não despreza quem chega até ele sem forças, sem respostas, sem certezas. Na verdade, é aí que ele começa a agir. Talvez você esteja vivendo uma guerra interna, agora mesmo, tentando manter a sua fé viva enquanto carrega uma dor que só aumenta, tentando continuar acreditando enquanto tudo ao seu redor parece dar errado. E ainda assim, você continua aqui, me ouvindo, buscando respostas, ainda com sede. Isso diz muito sobre você. Você não parou, você não desistiu. E Deus está vendo tudo isso, meu irmão, minha irmã. Cada vez que você escolheu dobrar os seus joelhos, ao invés de explodir com alguém, cada vez que você escolheu orar, ao invés de desistir, cada vez que você segurou o choro só para não preocupar quem estava ao seu lado, você achou que estava sozinho naquele momento, mas os céus estavam de olho em você. E essa dor que você carrega não vai durar para sempre. Vai virar testemunho, vai virar força, vai virar resposta. História boa para contar no futuro. Agora, respire fundo, feche os olhos se você puder, porque nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários. Se você está orando pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui, ou coloque o seu próprio nome. Se existe uma situação que você está enfrentando, que tem sido pesada demais, Deus hoje quer aliviar o seu fardo. Jesus falou o seguinte: venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus nos promete dar descanso. Ele promete tomar o nosso fardo de nós e devolver o fardo dele. E o fardo dele, segundo a Bíblia, é leve e suave. Então, entregue os seus problemas a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Cristo, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, tudo aquilo que tem te incomodado, que tem te entristecido. Deus já conhece todas essas situações, mas Ele quer ouvir a sua voz. E se você não quiser expressar com a sua voz, escreva aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: Deus cuida de mim. Só isso. Deus cuida de mim. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo, porque mesmo quando tudo parece em silêncio, o Senhor continua agindo. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece parado, frio e confuso, o Senhor segue nos sustentando. Obrigado, Pai, por cada livramento que nós nem vimos, por cada porta que o Senhor manteve fechada para nos proteger, por cada pequeno detalhe que mostra que o Senhor ainda está conosco. Perdoa os nossos pecados. Nos perdoe por cada pensamento de dúvida, por cada vez que deixamos a ansiedade tomar o lugar da fé no nosso coração. Nos perdoe por cada vez em que nos esquecemos que o Senhor é bom, mesmo quando tudo está difícil. Nos lava, nos limpa e nos purifica por dentro. E nos ensina, Pai, a confiar mais, mesmo nas noites mais longas da nossa vida.
Senhor, essa pessoa que está aqui orando junto comigo, nesse momento pode estar se sentindo cansada, esgotada, achando que a oração dela não faz nenhuma diferença. Mas eu quero te pedir que o Senhor venha agora com o teu Espírito Santo e renove as forças dela, que ela sinta a tua presença, que ela tenha certeza de que foi ouvida, que a paz que vem do alto invada a mente e o coração dela agora. Espírito Santo de Deus, visita essa casa, essa família, esse quarto, esse lugar onde essa oração está sendo feita. Toca, ó Deus, nesse coração ferido. Fortalece essa fé cansada. Mostra a ela que o Senhor está ouvindo, mesmo quando o silêncio parece dominar tudo. Dê um novo ânimo, dê coragem, direção. Fale ao coração dela de um jeito que só o Senhor sabe fazer. Eu apresento a Ti essa pessoa que está lutando contra os vícios, ó Deus. Pessoas que lutam contra as drogas, o álcool, a pornografia. Pessoas viciadas em mentiras. Quebra essas correntes. Liberta, restaura. Dê um novo começo. Eu oro, Senhor, por essa mãe que tem clamado por seus filhos. Eu oro por esse homem que aceitou a Cristo no seu coração e agora quer caminhar junto com o Senhor. Eu quero orar por esses filhos que se afastaram da fé, que endureceram o coração. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que esmiuça a rocha, que tritura a rocha. Usa, ó Deus, uma situação, uma pessoa, uma mensagem, um louvor, mas alcança essas pessoas que o Senhor tanto ama. Eu apresento diante de Ti todos aqueles que buscam um milagre na saúde, seja na sua própria saúde ou na saúde de alguém que eles amam. Visita essa pessoa, visita esse leito de hospital. Contempla, Senhor, esse homem, essa mulher que estão lutando para sobreviver. Conceda a eles a Tua cura. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor atenda a cada um deles, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Não desista agora. Presta atenção. Deus tem um propósito para você. E hoje Ele quer falar ao seu coração e te revelar coisas profundas. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E nesse momento nós estamos começando mais um Minuto com Deus. Se inscreva aqui no canal para você não perder os nossos vídeos diários. Ative as notificações para que elas cheguem no seu celular assim que forem postadas e dê o seu like para apoiar esse projeto evangelístico. Todos os dias nós estamos aqui no canal para recebermos mais de Deus, às 5 da manhã e às 18 horas. Nós estamos aqui todos os dias, perseverando e persistindo, pois o nosso Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de coragem. E por isso nós prosseguimos com fé e não desistimos.
mesmo quando as lutas vêm tentar nos parar e nos impedir de caminhar. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu não vou desistir. E em seguida coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. Romanos capítulo 8, verso 37, está escrito assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, buscando forças, tentando encontrar uma maneira de nos colocarmos de pé, tentando encontrar uma luz, e infelizmente nós não achamos essas coisas. É nesse momento que nós devemos olhar para aquele que não falha, aquele que é sempre fiel, aquele que garantiu a nossa vitória na cruz. Olhe para os olhos do Senhor, contemple a face do Pai, busque força na palavra de Deus, aprofunde o seu relacionamento com Ele e dedique tempo de oração para se conectar com o Senhor. Deus quer fazer de você um vencedor, mas você só vai vencer se o tiver ao seu lado, enquanto luta as suas batalhas. Por isso, segure nas mãos de Deus e volte a caminhar. A sua vitória já foi conquistada por Ele e agora cabe a você tomar posse disso. Se você recebe essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu tomo posse. Sabe, irmãos, o nosso Deus não é um Deus que nos manda desistir da batalha. Na verdade, Ele é um Deus que nos encoraja, nos guia e nos dá força para continuar. Ele nos concede a coragem necessária para enfrentar os desafios que surgem no nosso caminho e nos assegura que, em todas as coisas, somos mais que vencedores através do seu amor incondicional. Eu e você não estamos sozinhos nessa jornada. O Senhor está conosco a cada passo, pronto para nos sustentar e nos fortalecer. Quando nos sentirmos fracos, podemos buscar refúgio em suas promessas e na certeza de que Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Quando enfrentamos momentos difíceis, pode ser tentador desistir, mas é exatamente nessas ocasiões que nós temos que nos lembrar da nossa fé inabalável em Deus. Se permitirmos que a sua palavra nos guie, nós vamos encontrar a força para continuar avançando, mesmo diante das adversidades. Portanto, não se deixe abalar pelas circunstâncias que te cercam. Ao invés disso, fixe os seus olhos no Autor da nossa fé, no Deus que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Fortaleça a sua conexão com Ele através da oração e da meditação na sua palavra, pois é assim que nós seremos capazes de compreender o seu plano para nós e nos mantermos firmes na sua vontade. Lembre-se de que, embora as lutas possam ser intensas, a vitória já é nossa, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Não permita que o desânimo e a incerteza lhe roubem a confiança no poder e no cuidado de Deus. Permita que a graça e o amor do Senhor te envolvam, te capacitando para seguir adiante com fé e determinação. Quando você vive de acordo com a vontade de Deus, você vai encontrar propósito e significado em cada etapa da sua jornada, sabendo que Ele está conduzindo tudo para o seu bem. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, levante a cabeça, mantenha o coração voltado para Deus e continue avançando na sua caminhada. Com Ele ao seu lado, você é mais forte do que imagina e é capaz de alcançar tudo o que Ele planejou para a sua vida.
Que essa mensagem seja um lembrete a você de que a perseverança é um dom dado por Deus e que através dela somos capacitados a superar qualquer desafio que se apresente diante de nós. Nunca desista, pois Deus está com você e a vitória já é garantida através do seu amor. Confie nele, pois ele é fiel para cumprir todas as suas promessas e te capacitar para viver uma vida de propósito e significado. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Queremos te agradecer por mais uma vez demonstrar o teu carinho, a tua compaixão e o teu compromisso conosco. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados. Que o Senhor possa trazer em nossa mente agora tudo aquilo que temos dito, pensado ou agido que vai contra os teus princípios. E que em nome de Jesus nós sejamos purificados de uma maneira verdadeira e sobrenatural. Pai, o Senhor sabe o quão difícil alguns momentos são e sabe o quanto a luta às vezes se torna pesada demais para nós. Por isso, queremos te pedir, nos fortaleça com o teu Espírito agora e nos encoraja para podermos prosseguir. Enche os nossos pulmões com o ar da tua maravilhosa graça, que nos tornou livres para seguir em frente, livres para cumprir os teus propósitos e para viver a tua palavra. Nós não vamos desistir agora, pois mais uma vez o Senhor nos ergueu de onde nós estávamos. O Senhor estendeu as tuas mãos de amor em nossa direção e nos colocou de pé novamente. Pai amado e querido, eu quero entregar em tua presença cada uma dessas pessoas que está sendo alcançada por essa mensagem. Eu peço que o Senhor olhe com compaixão para cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Manifesta a tua glória e o teu poder na vida de cada um. Visita, Senhor, essa família em suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Que cada pessoa que está ouvindo essa palavra possa viver uma mudança sobrenatural e que o dia de hoje seja como um divisor de águas na vida dele, na vida dela. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Comece o seu dia buscando a Deus, louvando a Deus, se enchendo com palavras que vão te fortalecer, que vão te edificar, que vão fazer com que você tenha mais força e coragem para encarar os seus desafios. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Siga no caminho que Deus te mostrará. Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que pode mudar completamente a forma como você encara suas decisões e sua caminhada de fé. Muitas vezes não sabemos qual direção seguir, mas Deus já preparou um caminho para nós. Ele nos chama para confiar, para dar um passo de fé, mesmo sem enxergar o destino final. Antes da gente continuar, só um aviso. Deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal e na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos apoiar. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Vamos começar fazendo uma oração, amém? Senhor, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo de Ti. Obrigado porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E mesmo quando não entendemos,
sabemos que os teus planos são perfeitos. Deus, eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que estão me escutando agora. Que eles tenham clareza para enxergar o caminho que o Senhor tem para eles e coragem para seguir sem medo. Espírito Santo de Deus, ministra sobre a vida dessa pessoa que está me escutando. Conceda a ela a tua paz, Senhor. Dê a ela uma mente tranquila. Conceda a essa pessoa uma vida com mais sabedoria, onde ela consiga enxergar melhor o que o Senhor tem para a vida dela. Nós preferimos a tua vontade, mesmo que isso signifique que tenhamos que abdicar de algumas das nossas vontades. Mas cremos e reconhecemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 está escrito assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, esse versículo fala sobre o chamado de Deus para Abraão. Ele não recebeu todas as respostas de imediato. Deus não mostrou um mapa detalhado, nem explicou cada etapa do caminho. Deus apenas disse: vá para a terra que eu lhe mostrarei. E talvez hoje Deus esteja dizendo algo semelhante para você. Talvez você esteja esperando segurança, uma resposta clara, um sinal definitivo antes de agir. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele nos chama para confiar antes mesmo de entendermos o destino final. Deus te chama antes de te dar todas as respostas. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele confiou. Muitas vezes queremos saber de antemão o que vai acontecer. Queremos um plano detalhado antes de tomar uma decisão. Mas Deus nos pede para confiar primeiro. Ele nos dá a direção à medida que obedecemos. Talvez você esteja esperando que Deus resolva tudo antes de dar o primeiro passo. Mas a fé funciona ao contrário. Você dá o passo e então Deus revela o caminho. Quantas vezes você se viu diante de 2, 3, até mais caminhos para escolher e se sentiu perdido? Porque muitas vezes a gente até sabe qual é o caminho que Deus quer que a gente siga, mas parece que vai ser o caminho mais difícil. Parece que será o caminho que nos trará mais desafios, mais lutas, mais renúncia. E de fato, o caminho é estreito, a porta é estreita. O caminho que nos leva a uma vida perto de Deus exige que confiemos não no que vemos, mas naquilo que Ele já falou. E é nesse momento que a dúvida vem. O inimigo sussurra nos nossos ouvidos que não vale a pena, que há opções mais fáceis, que talvez não seja Deus que falou com você. E se você não estiver firme na fé, pode acabar pegando um atalho que parece bom no começo, mas que não te leva ao destino que Deus tem para a sua vida. Porque o caminho de Deus não se baseia em conveniências, mas em propósito. Ele nos chama a seguir adiante, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. E o que sustenta essa caminhada? A confiança. A certeza de que Deus é fiel e que Ele não nos chamaria para um caminho sem antes preparar cada passo. Quando confiamos, entregamos a direção da nossa vida nas mãos dele. Ainda que não enxerguemos tudo, sabemos que Ele vê. Ainda que o caminho pareça incerto, sabemos que Ele já o traçou, antes mesmo de nascermos. E essa é a grande diferença entre caminhar com Deus e caminhar sozinho. Quando seguimos o caminho que Ele nos mostra, podemos até enfrentar desafios, mas não estamos sozinhos. Podemos até tropeçar.
mas temos a certeza que haverá uma mão estendida para nos erguer novamente. O caminho de Deus pode parecer incerto, mas é o melhor para você. Aos olhos humanos, deixar tudo para trás e seguir uma direção desconhecida pode parecer loucura, mas Deus nunca nos guia para o fracasso. Ele sempre tem um propósito maior. Se Ele está te direcionando para algo novo, é porque Ele tem um plano maior do que o que você consegue ver agora. Às vezes ficamos presos ao passado, às nossas zonas de conforto, porque achamos que já temos tudo o que precisamos. Mas Deus nos chama para algo maior, irmãos. Deus não age de maneira óbvia. Deus não age de acordo com os nossos termos, de acordo com a nossa sabedoria, com aquilo que a gente consegue compreender. Nem o tempo de Deus é igual ao nosso, porque está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, o seguinte: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você precisa entender que Deus não está preso ao nosso relógio, nem à nossa lógica. Ele não se apressa porque temos pressa, e não se atrasa porque achamos que já passou da hora. Por isso, quando Deus te mostra um caminho, mesmo que pareça que nada está acontecendo, confie. Muitas vezes Deus já está agindo, mas de uma maneira que você ainda não consegue perceber. Ele está movendo circunstâncias, preparando pessoas, abrindo portas que você nem imaginava que existiam. O silêncio de Deus não significa ausência. A espera não significa que Ele te esqueceu. Mas é justamente nesse período que somos testados. A nossa fé é provada no tempo da espera. É nesse momento que temos que decidir se vamos continuar confiando ou se vamos tentar agir por conta própria. E quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas porque achamos que Deus estava demorando? Quantas vezes pegamos atalhos porque pensamos que era a única solução? Mas Deus não nos chamou para andar por vista. Ele nos chamou para andar por fé. Se Ele disse para seguir, siga. Se Ele mandou esperar, espere. Se Ele te mostrou um caminho, confie que esse caminho te levará exatamente aonde você precisa estar. A obediência abre portas que você nem imagina. Abraão se tornou pai de uma grande nação porque obedeceu. Deus fez promessas incríveis para a vida dele, e elas se cumpriram porque ele confiou. Da mesma forma, há promessas na sua vida que só vão se cumprir quando você der o primeiro passo. Às vezes, estamos esperando um milagre, mas o milagre acontece quando obedecemos. O agir de Deus começa quando paramos de hesitar e decidimos confiar. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual tem sido o seu medo de seguir o caminho que Deus está te mostrando? Será que você tem esperado respostas claras demais antes de agir? Será que você tem ficado preso ao medo, à dúvida, ao passado? Deus está te chamando para dar um passo de fé. Ele não te pede para entender tudo. Ele te pede para confiar. Muitas vezes, o que nos impede de obedecer não é a falta de fé, mas o medo da mudança. A gente se acostuma com a zona de conforto, com o que é previsível, com aquilo que já conhecemos. Mas Deus não nos chamou para uma vida de estagnação. Ele nos chamou para crescer, para amadurecer espiritualmente, para viver de maneira ousada e confiante em sua vontade. Quando Ele diz, vá, não é porque Ele quer nos tirar do nosso lugar sem motivo, mas porque há algo maior esperando por nós. A verdade é que Deus já colocou diante de você um caminho. Agora, cabe a você decidir se vai seguir ou se vai permanecer onde está. O medo pode tentar te parar, mas a fé deve te impulsionar. O que Deus tem para a sua vida só será experimentado quando você confiar e der o primeiro passo.
Pense em quantas bênçãos você pode ter perdido por hesitar, por questionar demais, por esperar um cenário ideal. E agora reflita, quantas portas Deus poderia abrir se você apenas confiasse e seguisse em frente. Deus não nos dá todas as respostas de uma vez, porque Ele quer que aprendamos a depender dele diariamente. O caminho se revela enquanto caminhamos. O mar só se abriu quando Moisés estendeu o cajado. As muralhas de Jericó só caíram depois que o povo obedeceu e rodeou a cidade. A multiplicação dos pães e peixes aconteceu quando os discípulos trouxeram a Jesus o pouco que tinham. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o que você esteja enfrentando, apresente a sua oração a Deus e declare pela fé o seguinte: eu sigo com Deus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sigo com Deus. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e com fé, reconhecendo que o Senhor é aquele que guia os nossos passos. Obrigado por essa palavra que nos ensina que devemos confiar, mesmo quando não temos todas as respostas. Obrigado porque o Senhor nos chama para uma caminhada de fé, para um caminho que já foi traçado por Tuas mãos antes mesmo de nascermos. Pai, eu apresento diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que estão me escutando agora. Muitos estão diante de decisões difíceis, de caminhos incertos, de dúvidas que parecem gigantes. Mas o Senhor não nos chamou para vivermos no medo. O Senhor nos chama para vivermos na confiança. Eu oro para que essa pessoa tenha coragem de seguir o caminho que o Senhor tem para ela. Que ela não olhe para trás, que ela não se prenda às incertezas, mas que caminhe pela fé, sabendo que o Senhor está à frente de cada passo. Deus, se há insegurança no coração, que o Senhor arranque. Se há medo, que seja lançado fora. Se há dúvidas, que o Senhor traga clareza. Se há portas fechadas, que o Senhor as abra no tempo certo. Porque sabemos que o Senhor é fiel e que tudo que vem de Ti é bom, perfeito e agradável. Eu oro também, Pai, por aqueles que estão esperando uma resposta. Talvez esse irmão ou essa irmã estejam aguardando uma porta de emprego, uma restauração na família, uma cura, uma provisão. Que eles não desanimem enquanto estão esperando. Que eles entendam que mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando e que no tempo certo o caminho que o Senhor tem preparado se abrirá diante deles. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários. Senhor, cada nome, cada necessidade, cada súplica está diante de Ti. Que o Senhor responda conforme a Tua vontade, trazendo paz, provisão, livramento. Que essa semana seja uma semana de avanço, de obediência, de confiança. Que cada pessoa que ouviu essa mensagem possa se levantar com fé, com a certeza de que seguir o Teu caminho é a melhor decisão que podemos tomar. Nós Te louvamos, Deus, Te adoramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Apenas uma palavra de Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã.
Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que pode mudar o rumo da sua semana e até da sua vida. Tudo pode ser diferente se Jesus disser uma única palavra para você. Talvez nos últimos dias você esteja carregando preocupações, incertezas, talvez o medo do que está por vir. Mas eu quero te lembrar de uma verdade. Não é a sua força que determina o que vai acontecer, mas sim a palavra que sai da boca de Deus. Mas eu quero começar essa reflexão orando pela sua vida. Amém? Senhor meu Deus, obrigado por mais uma semana que começa. Obrigado porque, independente do que enfrentamos, sabemos que Tu és Deus sobre todas as coisas. Pai, nós entregamos esses dias em Tuas mãos. Declaramos que o Senhor é o dono do tempo, da nossa vida e de tudo o que há. Que essa palavra possa alcançar o coração desse irmão e dessa irmã e que cada um sinta a Tua presença nesse momento. Tira o peso da preocupação, da ansiedade e coloca sobre eles a certeza de que basta uma palavra para que tudo mude. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Alguns avisos muito rápidos. Deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você receber mais mensagens de fé como essa. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie pela chave Pix que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 28 ao 31, está escrito: Pedro então disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando sobre a água, até onde o Senhor está. E Jesus respondeu: Venha. Então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu a força do vento, teve medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? A Bíblia conta que, em um certo momento, os discípulos de Jesus estavam no meio do mar, enfrentando uma grande tempestade. O vento era forte, as ondas eram altas e eles estavam lutando contra aquilo tudo sem sucesso. Eles estavam com medo. Eles tinham experiência no mar, mas aquilo era diferente. Já imaginou estar em um barco no meio da noite, sendo jogado de um lado para o outro, sem controle, sem terra firme à vista? E de repente, alguém vem andando sobre as águas. A princípio, eles não reconheceram quem era. O medo os fez pensar que era um fantasma. Mas então Jesus disse algo que mudou tudo. Coragem, sou eu, não tenham medo. E é exatamente isso que ele está dizendo para você hoje. Talvez você esteja enfrentando tempestades na sua vida. As ondas das preocupações, das dificuldades, das incertezas podem estar tentando te afogar. Mas Jesus está no meio dessa tempestade, dizendo para você não ter medo. Pedro, ao ouvir aquela voz, fez algo impressionante. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até aí andando sobre as águas. E o que Jesus respondeu? Venha. E Pedro, um simples pescador, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Irmãos, isso é algo que nos ensina muito sobre a nossa fé. Enquanto Pedro manteve os olhos fixos em Jesus, ele viveu algo sobrenatural.
ele fez o impossível. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas, para o vento, para o problema, ele começou a afundar. Isso acontece com a gente também. Quando confiamos na palavra de Deus, podemos passar por situações difíceis sem sermos destruídos. Mas no momento em que focamos no problema e esquecemos quem está diante de nós, começamos a afundar. A pergunta que eu faço para você hoje é: o que tem tirado os seus olhos de Jesus? Talvez seja uma preocupação financeira, um problema no seu casamento, uma enfermidade, uma incerteza em relação ao futuro. Essas coisas são reais, mas elas não podem ser maiores do que a presença de Jesus na sua vida. Pedro começou a afundar porque tirou os olhos de Cristo. Mas o que aconteceu quando ele percebeu que estava afundando? Ele fez a única coisa que precisamos fazer quando estamos desesperados. Ele clamou ao Senhor. E imediatamente Jesus o segurou pela mão e o levantou. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não está sozinho. Talvez você tenha sentido que está afundando, mas basta um clamor, basta um chamado pelo nome de Jesus e Ele estende a mão para te levantar. Ele não te deixa afundar. Ele não te abandona no meio da tempestade. Ele é aquele que te faz andar sobre as águas quando você coloca a sua fé nele. Pedro não andou sobre as águas porque ele tinha alguma habilidade especial, nem porque o mar ficou calmo. Ele andou porque Jesus deu uma palavra. Foi a palavra de Jesus que sustentou Pedro sobre as águas. Isso significa que o que sustenta a sua vida não é a sua força, não são as suas capacidades, nem as circunstâncias ao seu redor. O que sustenta você é a palavra de Deus. Se Jesus disser, venha, você pode ir. Se Ele disser, não temas, você pode confiar. Se Ele disser, haja paz, a paz virá. Por isso eu te pergunto, qual palavra você tem ouvido mais? A palavra de Deus ou a palavra do medo? A palavra da fé ou a palavra da dúvida? Porque a verdade é essa. O que mais ouvimos define como nós vivemos. Se ouvimos apenas notícias ruins, se só vemos o caos, só prestamos atenção nas dificuldades, o nosso coração vai se encher de medo. Mas quando ouvimos a voz de Deus, nosso coração se enche de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, nesta semana, escolha ouvir a voz certa. Agora eu quero te lembrar de algo muito importante. Mesmo quando Pedro estava andando sobre as águas, o vento não parou. Ou seja, os desafios da vida nem sempre desaparecem imediatamente só porque estamos com Jesus. Mas a diferença é que quando estamos com Ele, não precisamos mais ter medo. Jesus quer nos ensinar a viver pela fé e não pelo que vemos. Isso significa que a paz de Deus não vem porque os problemas somem. A paz de Deus vem porque sabemos quem está conosco. Talvez essa seja a resposta que Deus quer te dar hoje. O problema pode estar aí, mas Jesus está no barco com você. E quando Jesus entra no barco, tudo muda. A Bíblia diz que assim que Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou. É sempre assim. Quando Jesus está no centro, as tempestades perdem a força. Por isso, não deixe o medo te controlar. Se o vento estiver forte, olhe para Jesus. Se as ondas forem altas, lembre-se de quem está com você. E creia que no tempo certo, Ele acalma toda a tempestade. Deus não te chamou para viver apenas de milagres ocasionais. Ele te chamou para viver pela fé. O que isso significa? Significa que a fé não é apenas para os momentos de crise, mas para a vida toda. Não é só quando estamos afundando que precisamos olhar para Jesus. Devemos olhar para Ele sempre.
Se Pedro tivesse aprendido essa lição antes, talvez ele não tivesse afundado. E essa é a lição que Deus quer nos ensinar hoje. Não espere chegar a tempestade para buscar a Deus. Busque a Ele antes, busque a Ele sempre. Porque quem anda perto de Jesus vive no sobrenatural o tempo todo. E agora eu te pergunto, qual será o seu primeiro passo sobre as águas nesta semana? Talvez seja parar de duvidar e começar a confiar mais. Talvez seja entregar aquele problema que você está tentando resolver sozinho nas mãos de Deus. Talvez seja dar um passo de obediência, mesmo sem ver o que está por vir. Eu só quero que você se lembre de uma coisa. Se Jesus te chamar para ir, não tenha medo. O impossível se torna possível quando andamos pela fé. E é isso que Ele está te convidando a fazer nesta nova semana. Crer, confiar e dar o primeiro passo. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Eu sei que tem pais e mães que têm orado por seus filhos. Eu sei que tem maridos e esposas orando por seus cônjuges. Tem pessoas orando pela cura de enfermidades, orando para que as portas de emprego sejam abertas. Coloque tudo isso aqui nos comentários. A palavra do Senhor diz que nós devemos tornar conhecidas diante de Deus as nossas petições. Por isso, não tenha receio de pedir a Ele. Você pode agradecer sim, ter um coração grato, mas você pode pedir as coisas para Deus. Amém? Vamos falar com Ele. Deus amado, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que nos fortalece, nos edifica e nos lembra de que basta uma única ordem Tua para que o impossível aconteça em nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nos deixamos levar pelas tempestades, pelo medo, pelas incertezas. Assim como Pedro, olhamos para os ventos ao invés de manter os olhos fixos em Ti. Mas hoje, Pai, nós clamamos pelo Teu socorro. Estende a Tua mão, Senhor. Levanta esse irmão, essa irmã que sente que está afundando. Que eles possam sentir agora mesmo o Teu toque, a Tua presença restaurando suas forças e renovando a fé em seus corações. Deus, nós entregamos essa semana em Tuas mãos. Declaramos que ela será uma semana de milagres, uma semana de paz, uma semana onde veremos a Tua glória se manifestando sobre as nossas vidas. Sabemos que não precisamos esperar a tempestade chegar para Te buscar. Ensina-nos a viver em intimidade contigo todos os dias, a confiar em Ti não apenas nos momentos difíceis, mas em cada passo da nossa jornada. Que os nossos corações estejam sempre voltados para a Tua voz e que a nossa fé não se abale diante das circunstâncias. Pai, eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. O Senhor conhece as lutas, as dores, as preocupações de cada um que está ouvindo essa mensagem. Vá ao encontro dessa vida agora, Pai. Cura os enfermos, fortalece os que estão abatidos, dê paz para os corações ansiosos, abre portas onde há necessidades, renova os sonhos, restaura os casamentos, transforma lares. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e é nessa certeza que nós oramos. Que essa semana seja uma semana de encontros contigo, que possamos ouvir a Tua voz e andar pela fé, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à nossa frente. Assim como Pedro andou sobre as águas, que nós possamos caminhar sobre os desafios desta vida, sustentados pela Tua palavra. Nós declaramos que nenhuma tempestade será capaz de nos afundar, porque o Senhor está conosco. Nenhuma notícia ruim, nenhum medo, nenhuma incerteza poderá roubar a paz que vem de Ti. O Senhor está no barco, o Senhor está no controle.
e por isso nós descansamos na tua presença. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Vamos ter uma ótima semana, eu creio nisso. Conheça o nosso outro canal, o Minuto Reflexão, onde eu também posto mensagens diariamente para abençoar a sua vida. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus.